Meu nome é Renata, tenho 38 anos, nasci em São Paulo, mas moro no Rio Grande do Sul há cerca de 25 anos. Demorei muito para conseguir contar essa história, porque quando eu olho para trás, parece que eu vivi várias vidas dentro de uma vida só. Algumas coisas foram boas, outras ainda doem muito. E existem decisões que até hoje eu fico me perguntando por que eu tomei. Mas acho que para vocês entenderem quem eu sou hoje, eu preciso começar lá atrás, como todas as nossas amigas, né, que contam as histórias fazem. Quando eu tinha 5 anos, o meu pai traiu a minha mãe e decidiu ir embora para viver com uma outra mulher. Minha mãe ainda tentou fazer ele ficar com a gente. Não por ela, mas principalmente por mim. Só que a resposta dele foi praticamente essa: se vira. Virou as costas e foi embora. Então a minha mãe, de fato, se virou. Trabalhou, batalhou e fez tudo o que podia para me criar. Muito do que eu sou hoje eu devo muito à minha mãezinha. 2 anos depois, quando eu tinha 7 anos, aconteceu uma coisa que eu demorei muitos anos para entender essa gravidade. Um vizinho nosso tinha aproximadamente 17 anos. E um dia, quando a minha mãe não estava em casa, ele pulou o muro e se aproximou de mim. Prometeu que me daria sorvete se eu tocasse nele. Gente, eu era uma criança. Ele expôs as partes íntimas para mim e fez com que eu encostasse nele. Não chegou a acontecer algo além disso, mas aquilo ficou gravado na minha mente. E eu não contei isso para ninguém. Obviamente, nunca ganhei também sorvete nenhum. Foi a primeira vez que eu vi um homem nu na minha vida. E embora eu tenha seguido minha infância normalmente, hoje eu entendo que aquilo foi um abuso. Alguns anos depois, a minha mãe se casou novamente. Meu padrasto sempre foi muito respeitoso comigo. Nunca tentou ocupar à força o lugar do meu pai. Nunca me tratou mal e jamais passou dos limites comigo. 2 anos depois do casamento deles, minha irmã nasceu e eu vou chamar ela de Camila. Apesar de tudo o que aconteceu com o meu pai e daquele episódio com o vizinho, considero que eu tive uma infância relativamente feliz. Não éramos ricos, mas também nunca nos faltou o básico. Éramos, assim, uma família de classe média comum. Quando eu tinha 11 anos, eu conheci aquele que por muito tempo considerei o meu primeiro grande amor. E eu vou dar o nome de Rafael. Ele frequentava a mesma igreja que eu era, 4 anos mais velho. Eu era completamente apaixonada por ele. Mandava bilhetinhos, escrevia cartinhas e eu inventava qualquer desculpa para ficar perto do Rafael. Ele sabia que eu gostava dele, mas obviamente ele me enxergava como uma menina. E eu era mesmo, porque eu tinha apenas 11 anos. Ele dizia assim: Renata, você é muito novinha. E ele dava risada. Só que mesmo assim, durante anos, ele ficou naquela parte da minha cabeça onde a gente guarda os amores que nunca aconteceram, sabe? Bem, aos 13 anos, eu comecei a namorar um rapaz que eu vou chamar de Bruno. Ele era 8 anos mais velho do que eu. Hoje, aos 38 anos, olho para isso e acho absurdo uma menina de 13 anos namorar um homem que já tem 21. Mas naquela época, eu não enxergava dessa forma. Minha mãe só permitiu aquele namoro porque nossa família estava prestes a deixar São Paulo. Ela era funcionária pública federal e conseguiu uma transferência para o Rio Grande do Sul. Não tínhamos parentes aqui, então viemos praticamente com a cara e a coragem. Bem, aquele namoro com o Bruno acabou acontecendo quase totalmente à distância. Eu só o via durante as férias.
E cerca de 6 meses depois da mudança, já com 14 anos, eu voltei para São Paulo durante as férias escolares. Eu queria rever os meus tios, meus primos, amigos e, com certeza, Bruno. Em determinado dia, eu combinei de ir para a Praia Grande com alguns amigos. Estavam comigo a minha melhor amiga, o irmão dela e outros rapazes e o Rafael. Sim, o Rafael do meu primeiro amor. Eu tinha 14 anos e ele 18. Naquele dia, ele tentou ficar comigo. Imagina só a minha cabeça. Eu tinha sonhado com aquilo durante anos, só que eu estava namorando o Bruno e, obviamente, eu não aceitei. Voltei para Rio Grande do Sul e nunca mais encontrei Rafael pessoalmente. Anos depois eu soube pelas redes sociais que ele se casou e teve um filho. Às vezes eu ainda penso naquele dia. Sei que teria sido traição e eu não estou dizendo que eu deveria ter feito aquilo. Mas existe aquela curiosidade boba de pensar, e se? Bem, o namoro com o Bruno acabou cerca de 6 meses depois. Desde muito nova, minha mãe colocava uma coisa na minha cabeça. Estude. Conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém consegue tirar de você. Ela dizia que eu precisava conquistar a minha independência para nunca depender de homem nenhum. Aquilo entrou tão forte na minha cabeça que aos 15 anos eu comecei a estudar para passar em concurso público. Nem idade eu tinha para assumir um cargo caso eu passasse. Só que mesmo assim eu fazia as provas, simplesmente também para testes. No começo era por um objetivo, depois virou quase uma competição comigo mesma. Eu queria passar. Queria conquistar a minha estabilidade, queria provar para mim mesma que eu conseguia. Nessa época também eu passei no vestibular para administração. Foi mais ou menos nesse período que eu conheci Marcelo na igreja. Namoramos por aproximadamente 2 anos e nos casamos quando eu tinha 18. Marcelo, ele era 10 anos mais velho do que eu. Hoje eu consigo reconhecer que eu fui muito nova para um casamento, mas eu havia crescido dentro da igreja. Queria fazer tudo conforme aquilo em que eu acreditava. E eu me casei virgem, porque era isso que eu queria, crescendo na igreja. Vou falar uma coisa que talvez muita gente possa criticar, mas é a verdade. Eu também me casei porque eu queria ter relação sexual. Eu achava que eu amava Marcelo. Hoje eu sei que eu estava apaixonada, envolvida e encantada com a ideia do casamento. Mas amar mesmo, não sei se amei. Marcelo, ele foi o primeiro homem com quem eu tive relação sexual. Minha rotina depois do casamento era completamente maluca. Eu fazia faculdade à noite, trabalhava ou estagiava durante o dia e, em qualquer intervalo que sobrava, estudava para o concurso. E Marcelo, ele trabalhava como tratorista. O problema, gente, nunca foi a profissão dele, porque para mim, trabalho é trabalho. O problema era que ele não tinha nenhum interesse em melhorar de vida. Sabe aquela ambição saudável de crescer, conquistar? Ele não tinha. Ele nem sequer tinha concluído o ensino fundamental e eu, acabava tentando incentivá-lo. Eu dizia assim: poxa, termina os estudos, faz um curso, tenta um concurso comigo. Mas ele não queria, ele parecia que ele achava isso perda de tempo, sabe? Bobeira. E enquanto isso, eu fui passando em concursos e conquistando cargos cada vez melhores. Ao longo da minha vida profissional, eu passei por prefeitura, tribunal eleitoral, INSS, faculdade e finalmente consegui o que tanto queria. Tornei-me funcionária pública federal.
Com o tempo, eu passei a ganhar muito mais do que Marcelo, e aquilo começou a incomodá-lo. A maior parte das coisas que conquistamos vinha do meu salário. Casa, carro, móveis, viagens. Eu diria que uns 80% de tudo o que tínhamos vinha do meu esforço financeiro. E isso começou a gerar brigas entre a gente. Eu não me importava de ganhar mais. O que me incomodava era perceber que ele queria ter o mesmo padrão de vida sem fazer nenhum esforço para crescer. Nossa vida sexual também nunca foi boa. Marcelo, ele tinha ejaculação precoce, mas não admitia que existia um problema e ele não queria procurar ajuda. Durante todo o nosso casamento, gente, eu nunca tive um orgasmo com ele. Era como se eu simplesmente tivesse que aceitar que o sexo seria daquele jeito para sempre. Além disso, algumas vezes encontrei no computador dele históricos de pornografia. E não era apenas isso que me incomodava. Eu comecei a perceber que muitas das buscas dele envolviam garotas muito jovens. Aquilo me causava um desconforto enorme. Não me parecia normal. Quando o confrontei, ele prometeu que pararia. E depois, ele começou simplesmente a apagar os históricos. Eu sabia que ele não tinha parado. As brigas foram ficando cada vez mais frequentes, até que depois de aproximadamente 8 anos de casamento, cheguei à conclusão de que deveríamos nos separar. Só que naquela mesma semana, pasmem, eu descobri que eu estava grávida. Depois de 8 anos, prestes a se separar, eu descobri a gravidez. Aquilo foi para mim uma surpresa gigantesca. Eu tinha síndrome dos ovários policísticos e desde muito nova médicos diziam que provavelmente teria dificuldade para engravidar e talvez precisasse até de tratamento. Durante os primeiros anos do casamento, eu tomava contraceptivo, inclusive por questões hormonais, e depois eu parei. Eu morria de medo de ficar tomando hormônios por muito tempo. E como eu acreditava que dificilmente engravidaria naturalmente, simplesmente deixamos de nos prevenir. Passamos anos assim e nada aconteceu, até que aconteceu. Quando descobrimos a gravidez, Marcelo e eu decidimos tentar novamente. Pensamos aquela coisa que muita gente pensa. Talvez um filho possa unir a gente. Hoje, sei que filho nenhum salva casamento. Nosso primeiro filho nasceu e eu vou chamá-lo de Gabriel. Eu amava ser mãe, apesar de durante muitos anos nem imaginar que teria filhos. Só que os problemas do casamento, gente, continuaram. Na verdade, eles pioraram. Marcelo era extremamente machista em relação às responsabilidades dentro de casa. Eu trabalhava fora, cuidava da casa e cuidava do Gabriel. Quando eu pedia ajuda, ele simplesmente dizia: "Você trabalha sentada no ar-condicionado. Eu trabalho pesado debaixo do sol. Eu que estou cansado." E aquilo me revoltava de uma forma que vocês não têm ideia. Porque ter um trabalho fisicamente pesado não anula a responsabilidade dele como pai e marido. E trabalhar em escritório também não significava que eu passava o dia inteiro descansando. Quando Gabriel estava com cerca de 5 anos, o nosso casamento já estava completamente desgastado. Voltamos a falar seriamente em separação. Só que aconteceu outra coisa inacreditável. Em uma dessas brigas seguidas de reconciliação, tivemos relação. Naquela época, eu usava DIU de cobre. E mesmo assim, gente, eu engravidei. Sim, a mulher que supostamente teria dificuldade para engravidar conseguiu engravidar usando DIU. Dessa vez eu disse para mim mesma: não vou usar essa gravidez para continuar em um casamento infeliz.
Quando eu estava com aproximadamente 2 meses de gestação, nos separamos e Marcelo foi embora. Eu sofri muito, mesmo não o amando mais como meu marido. É porque era questão de muitos anos juntos, né? Você se acostuma com aquela vida. E eu estava grávida, tinha uma criança pequena e morava longe da minha mãe. Então eu acabei sofrendo sim esse baque. Só que mais à frente, pouco tempo depois, eu tive uma outra surpresa. Eu descobri que eu estava esperando gêmeos. Pois é, eu comecei a rir de nervoso. Eu não estava acreditando. A mulher que achava que nunca conseguiria engravidar sem tratamento estava separada usando o DIU quando engravidou e agora esperava 2 bebês. Apesar da felicidade pelos meus filhos, eu confesso que eu fiquei desesperada. Eu pensava, como vou conseguir criar 3 crianças praticamente sozinha? Houve momentos em que eu pensei em voltar para Marcelo simplesmente por medo. Não porque eu o amasse, mas porque eu não sabia se eu daria conta. Só que aproximadamente 20 dias depois de sair de casa, Marcelo começou a se envolver com uma menina, gente, de 15 anos. Ele estava perto dos 40. Quando eu descobri, alguma coisa morreu definitivamente dentro de mim. E ainda teve a coragem de pedir para voltar comigo enquanto já estava se envolvendo com ela. Bem, a partir dali, para mim acabou. Gabriel, meu filho, praticamente só via o pai quando eu fazia esforço para levá-lo até ele. Marcelo não vinha visitar o menino. Não participava, não fazia questão. E eu me perguntava, como que eu consegui passar tantos anos da minha juventude com esse homem? A única coisa que fazia aqueles anos terem algum sentido eram meus filhos. Durante a gravidez dos gêmeos, eu também estava muito sozinha. Foi nessa época que eu me aproximei de uma mulher da igreja, que eu vou chamar de Patrícia. Nós nos conhecemos em uma célula. Para quem não sabe o que é célula, é um grupo de membros da igreja que se unem para ter um relacionamento mais próximos, conhecer pessoas da igreja, quando normalmente uma igreja é muito grande. Então, a gente se une para estudar a palavra, para conversar e conhecer pessoas da igreja em uma célula, que é um grupo menor, parte da igreja. Bem, Patrícia ela morava sozinha e tínhamos muitos interesses parecidos. Começamos a fazer praticamente tudo juntas. Ela frequentava a minha casa, gente, quase diariamente. Conversávamos por hora, tínhamos muitos assuntos. Ela tinha lúpus e enfrentava vários problemas de saúde. E eu ajudava como podia, com consultas, remédios e o que o mais estivesse ao meu alcance. Para mim, ela havia se tornado uma grande amiga. Só que um dia, tudo isso mudou. Patrícia, gente, ela simplesmente me beijou. Eu fiquei completamente sem reação. Foi quando eu percebi que ela gostava, de fato, era de mulheres e mais especificamente gostava de mim. E eu expliquei para ela, eu gosto de você, mas como amiga, porque eu gosto de homens. Não quero que isso aconteça novamente. Patrícia, então, ela ficou furiosa. Ela se afastou de mim. Naquela época, eu já estava com mais de 5 meses de gravidez. E por ser uma gestação gemelar de risco, eu precisei diminuir bastante a minha rotina. Bem, pouco tempo depois, ela voltou. Mandou mensagem pedindo desculpas e dizendo que a nossa amizade era importante demais para terminar daquele jeito. Eu aceitei a amizade novamente, mas com uma condição muito clara. Nós somos amigas, nada além disso. E ela concordou. Hoje considero que permitir que ela voltasse daquela forma foi um dos maiores erros que eu cometi na vida. Porque Patrícia, ela voltou, mas ela voltou diferente.
Começou a dizer que durante o período em que ficamos afastada, havia sofrido demais. Dizia que não conseguia viver sem mim, que tinha pensado até em tirar a própria vida. E foi aí que começou uma das fases mais sufocantes da minha vida. Ela não aceitava ser somente a minha amiga. Queria me convencer de que eu sentia por ela a mesma coisa que ela sentia por mim. Quando eu recusava uma visita ou tentava me afastar, ela chorava, me xingava ou dizia que, acabaria com a própria vida por minha culpa. Gente, eu estava grávida, emocionalmente fragilizada, recém-separada e apavorada. Passei a acreditar que se alguma coisa acontecesse com ela, a responsabilidade seria minha. Então, eu fui cedendo a essas chantagens. Não romanticamente. Nunca tivemos um relacionamento. Eu, de forma alguma, queria aquilo. Mas eu fui cedendo espaço na minha rotina. Ela queria saber onde eu estava, com quem estava, aparecia sem avisar. Queria estar o tempo inteiro dentro da minha casa. Começou a me afastar de outras pessoas. Hoje consigo enxergar com clareza. Eu estava dentro de uma relação abusiva, mesmo sem existir um namoro entre nós. Na época, eu não conseguia enxergar. E talvez quem estiver ouvindo pense, era só mandar essa mulher embora. Eu também penso assim quando eu lembro. Mas quando você está emocionalmente fragilizada e alguém faz você acreditar que a vida dela depende das suas atitudes, tudo fica muito confuso. Eu chorava escondida à noite porque eu não sabia como me livrar daquela situação. Algumas vezes Patrícia aparecia direto do trabalho. Eu fingia não estar em casa e ela ficava no portão. Esperava, insistia. Em dias de chuva, usava isso como desculpa para dormir na minha casa. E eu dizia, não, tranquilo, eu levo você. Até que uma noite aconteceu algo que mudou a minha vida, gente, para sempre. Eu estava com aproximadamente 33 semanas de gestação. Chovia muito. E Patrícia estava na minha casa e ela queria dormir ali. Eu não queria e eu insisti em levá-la embora. Peguei o carro e durante o trajeto, outro motorista avançou o sinal e bateu no meu veículo. Meus bebês não sofreram diretamente o impacto, mas a violência da batida fez minha bolsa romper. Entrei ali mesmo em trabalho de parto prematuro. Fui levada ao hospital. Meus gêmeos nasceram naquela noite. Um menino e uma menina. Eu vou chamá-los de Mateus e Laura. Laura, ela sobreviveu, mas Mateus não. Até hoje é difícil escrever essa frase, que meu filho morreu. E por muito tempo eu me culpei por isso. Eu pensava, se eu não tivesse saído de casa, se eu tivesse deixado Patrícia dormir lá, se eu tivesse escolhido outro caminho, se eu tivesse saído 5 minutos antes, se. A gente enlouquece tentando encontrar uma versão da história na qual nosso filho continua vivo. Voltar para casa sem Mateus foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Eu tinha preparado tudo para 2 bebês, 2 enxovais, 2 expectativas, 2 futuros. Eu precisei separar as coisas dele para doar. Enquanto abraçava minha filha, chorava pelo filho que nunca levaria para casa. Existe uma dor que não se explica. Acho que perder um filho é uma delas. No hospital aconteceu uma coisa que me revoltou profundamente. Patrícia começou a se apresentar para algumas pessoas da equipe como a minha namorada. Eu estava vivendo o pior momento da minha vida e aquela mulher continuava tentando criar uma história que nunca existiu. Quando voltei para casa com Laura, minha mãe veio ficar comigo e foi uma bênção. Minha mãe nunca havia gostado muito da Patrícia. Ela não sabia de tudo o que estava acontecendo.
porque eu tinha vergonha e medo de contar, mas percebia alguma coisa estranha. Com minha mãe dentro de casa, Patrícia ela se afastou. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui respirar. Quando Laura completou cerca de 4 meses, minha mãe precisou voltar para a cidade dela. E Patrícia tentou retornar à minha rotina. Só que eu não era mais a mesma mulher. Perder Mateus tinha mudado algo dentro de mim. Depois de sobreviver àquilo, eu não permitiria mais que Patrícia controlasse a minha vida. Ela mandava mensagem chorando e eu bloqueava. Ela aparecia com outro número, eu bloqueava novamente. Ela comprava outro chip, bloqueava. Até que um dia, Patrícia desapareceu. Ela também me bloqueou e parou de me procurar. Confesso que durante alguns dias eu cheguei a pensar se ela realmente havia feito alguma coisa contra si mesma. Só que depois eu descobri que ela estava viva e eu senti um certo alívio. Não porque eu desejasse mal a ela, mas porque finalmente eu entendi que a vida dela não era a minha responsabilidade. E eu seguia a minha rotina. Acordava cedo, levava Laura para a creche, Gabriel para a escola e ia trabalhar. No final do dia buscava os dois, passava no mercado, chegava em casa, fazia janta, organizava a mochila, roupa, comia e tudo para o dia seguinte. Dormia e começava tudo de novo. Minha vida era meus filhos. Eu estava extremamente carente, mas achava que nenhum homem iria querer se envolver comigo. Na minha cabeça, eu era uma mulher divorciada com 2 crianças, uma história emocional enorme e pouco tempo para qualquer coisa. Até que eu conheci Lucas, que também foi através da igreja. E foi aquela coisa de olhar para alguém e sentir alguma coisa imediatamente. Lucas parecia reunir características que eu sempre havia procurado. Ele contou que também sentiu uma conexão comigo. Trocamos telefone e começamos a conversar pelo WhatsApp. Descobrimos inúmeras coisas em comum. Lucas também já havia sido casado. A esposa dele havia morrido em um acidente de carro cerca de 3 anos antes. E ele não tinha filhos. Depois da morte dela, ele alugou a casa onde moravam e voltou para a casa da mãe dele. Talvez por também conhecer o luto, ele compreendesse algumas dores minhas que outras pessoas não conseguiam compreender. Mesmo sabendo que eu tinha 2 filhos, ele não se afastou de mim. E fizemos uma coisa que hoje considero bonita. Não tivemos pressa. Durante aproximadamente 1 ano inteiro, fomos somente amigos. Sem beijo, sem relação sexual, sem ficar escondido, nada. Conversávamos durante horas. Falávamos sobre casamento, futuro, filhos e fé. Ele frequentava a minha casa. Gabriel e Laura o conheciam como tio Lucas. Nossos amigos mais próximos percebiam que existia alguma coisa entre nós, mas nós 2 sabíamos que eu precisava ter cuidado. Eu tinha medo de colocar alguém na vida dos meus filhos e depois fazê-los sofrer com uma outra separação. Queria ter certeza dessa vez. Até que depois daquele ano de amizade, Lucas ele me beijou. Foi um dos dias mais felizes que eu consigo lembrar. A partir dali, então, começamos a ficar. Mesmo assim, continuávamos sendo discretos. E não tínhamos relação sexual. Nós 2 tínhamos a mesma fé e decidimos que se aquilo evoluísse para casamento, esperaríamos. Passamos praticamente mais 1 ano dessa forma, até que decidimos assumir oficialmente. Lucas me pediu em namoro, colocamos nosso relacionamento nas redes sociais e as pessoas próximas ficaram felizes por nós. E eu pensei, agora sim, depois de tudo que eu passei, encontrei o meu homem. Mas, gente, pouco tempo depois, Patrícia voltou. Ela apareceu praticamente das cinzas e não veio falar comigo.
mandou uma mensagem para Lucas. Disse que a namorada dele gostava de mulheres. Disse que eu havia me relacionado com ela. E inventou uma versão da nossa história na qual nós duas tínhamos vivido uma relação. Lucas, ele ficou devastado. Ele me perguntou por que eu nunca havia contado aquilo. E eu expliquei tudo. Contei sobre o beijo, chantagens, obsessão, acidente, hospital. Expliquei que nunca tivemos um relacionamento, que eu queria apagar aquilo da minha vida. Mas alguma coisa quebrou dentro dele. Lucas disse que havia perdido a confiança em mim e terminou o nosso relacionamento. Eu fiquei completamente destruída. Eu emagreci quase 10 quilos e eu acabei me afastando da igreja. Passei dias tentando entender como aquela mulher conseguia entrar novamente na minha vida e destruir uma coisa que eu levei 2 anos para construir. Depois disso, eu procurei um advogado e eu fui conversar com a Patrícia. Deixei muito claro que se continuasse inventando histórias e interferindo na minha vida, eu tomaria providências legais. Pouco tempo depois, ela se mudou de cidade. Nunca mais ouvi falar dela. Também nunca fui atrás de Lucas. Parte de mim pensava, se ele realmente me amasse, ele teria acreditado em mim. Talvez eu devesse ter contado antes. Talvez ele tivesse o direito de se sentir traído por descobrir pela boca de outra pessoa. Consigo enxergar os dois lados hoje, mas naquela época eu pensei que aquele episódio não definia quem eu era e que eu não deveria começar um relacionamento contando cada trauma da minha vida. 3 meses depois do término, eu viajei com algumas amigas para a Europa. Passamos por Alemanha, França, Suíça, Inglaterra e Itália. No voo de volta para o Brasil, eu conheci um homem, e eu vou chamá-lo de Henrique. Henrique estava voltando ao país depois de aproximadamente 4 anos vivendo na Itália. Começamos a conversar durante a viagem e nos tornamos amigos. Descobrimos diversas afinidades e, por coincidência, ele também tinha frequentado uma igreja da mesma denominação que a minha, embora naquela época ele estivesse afastado, assim como eu. Então começamos a nos aproximar. Meus filhos adoraram o Henrique. Ele virou o tio Henrique. Só que existe uma diferença importante entre minha história com Lucas e minha história com Henrique. Eu me apaixonei por Lucas. Por Henrique, não. Eu gostava dele, gostava muito. Achava ele uma pessoa maravilhosa, mas como amigo. E desde o começo eu contei tudo. Contei sobre Marcelo, Patrícia, Lucas, meus medos, meus filhos. E dessa vez ninguém poderia dizer que eu havia escondido alguma coisa. Nesse período aconteceu outra situação envolvendo o Marcelo. Depois de anos sendo um pai praticamente ausente, começou repentinamente a mandar mensagem para Gabriel e Laura e fazer chamadas de vídeo. Quero deixar uma coisa clara, nunca tive intenção de impedir os meus filhos de terem um pai. O problema era Marcelo não agir como pai. Ele não era presente, não participava de nada e nem sequer pagava pensão regularmente. Eu nunca havia feito uma guerra judicial por dinheiro porque Gabriel já entendia muita coisa e eu tinha medo de transformar tudo aquilo em um trauma ainda maior. E um dia Marcelo disse que queria vir até a nossa cidade para visitar as crianças. E apareceu acompanhado daquela mesma menina com quem havia começado a se relacionar quando ela tinha 15 anos. Ela agora já tinha aproximadamente 18 anos. E Marcelo levou as crianças ao shopping. Eu deixei porque eles não ficariam sozinhos com ele. Mas alguma coisa dentro de mim ficou muito incomodada. As antigas buscas dele por garotas muito jovens voltaram na minha cabeça. E eu pensei, minha filha jamais ficará sozinha com esse homem. Algumas semanas depois, durante um feriado prolongado, eu fui visitar a minha mãe.
Estávamos eu, minha mãe e Camila, minha irmã, na cozinha. E eu comentei casualmente. O Marcelo apareceu lá em casa esses dias e levou as crianças para passear. Na mesma hora, Camila deixou cair o prato que ela estava segurando. E ela começou a passar mal. Ela teve uma crise de pânico e eu fiquei sem entender nada. Quando conseguiu se acalmar, ela contou uma coisa que havia guardado durante anos. Marcelo havia abusado dela. Minha irmã, a irmã que cresceu dentro da minha casa. Segundo Camila, aquilo aconteceu repetidas vezes durante alguns anos, aproximadamente entre os 12 e 16 anos dela, enquanto eu ainda era casada com ele. Ela disse que não houve, como que eu posso falar, o ato, mas Marcelo tocava o corpo dela sempre que encontrava oportunidade. Meu mundo ali caiu. Aquele homem havia feito aquilo com a minha irmã enquanto dormia ao meu lado todas as noites. Enquanto eu trabalhava para construir nossa casa, enquanto eu estudava, enquanto eu acreditava estar casada com uma pessoa completamente diferente, eu perguntei: por que você nunca nos contou? E ela disse que havia confidenciado aquilo apenas para uma amiga da mesma idade. E as duas eram adolescentes. Na cabeça delas, contar destruiria o meu casamento. E Camila decidiu que, se fizesse novamente, me contaria. Depois, em determinado momento, Marcelo parou e ela guardou aquilo por anos. Não consigo explicar, gente, o que eu senti. Muita raiva, culpa, nojo e principalmente medo. Porque imediatamente eu pensei em Laura, minha filha, a filha dele. Pensei, eu deixei esse homem levar a minha menina para passear e aquilo me causou um pânico. A partir daquele momento eu tomei uma decisão. Marcelo nunca ficaria sozinho com a minha filha. Depois disso, fui reduzindo cada vez mais qualquer possibilidade de contato. Se algum dia ele resolvesse exigir judicialmente convivência, eu estava pronta para contar o motivo, mas ele nunca fez isso. Já se passaram aproximadamente 3 anos sem praticamente dar notícia. Bem, mas voltando ao Henrique, 2 meses depois de nos conhecermos, ele me pediu em namoro. E eu disse: Henrique, eu gosto de você, mas eu não gosto de você como homem, eu gosto como amigo. E ele respondeu que poderíamos tentar. E eu acabei aceitando. Depois de tudo o que tinha passado, pensei que talvez o amor pudesse ser reconstruído. Também estava cansada de viver com medo de meus filhos se apegarem às pessoas. Com Lucas, eu havia me privado durante tanto tempo, tomando todos os cuidados possíveis, e no fim, também havia terminado. Então eu pensei, não existe garantia, e namoramos. Henrique, ele era maravilhoso comigo, maravilhoso com as crianças, cuidadoso, carinhoso, presente. Depois de alguns meses, durante um jantar, ele fez uma surpresa e me pediu em casamento. E eu aceitei. Mesmo sem sentir por aquele homem um amor de uma mulher apaixonada, o meu pensamento era: ele é tão maravilhoso que eu com certeza vou aprender a amá-lo. E eu queria muito que isso acontecesse. Henrique fazia todas as minhas vontades. Às vezes eu brincava que, se pedisse, ele deitaria no chão para eu passar por cima. Ele me tratava de uma forma que nenhum homem tinha me tratado antes. Quando completamos cerca de 1 ano juntos, decidimos ter nossa primeira relação sexual. Eu estava há aproximadamente 4 anos sem isso. Confesso que eu estava cheia de expectativa, só que foi péssimo. Henrique também tinha ejaculação precoce. Eu quase não conseguia acreditar na coincidência. Ele ficou envergonhado e disse que tinha acontecido porque ele estava nervoso, porque havia esperado muito por aquele momento. E eu pensei, tudo bem, na próxima melhora. Só que não melhorou muito. Naquela nossa primeira relação, a camisinha ainda rompeu.
Tomei a pílula do dia seguinte, mas pasmem, dou um brinde para quem adivinhar o que aconteceu. Sim, eu engravidei. De novo. Quando vi o resultado positivo, achei que fosse desmaiar. A mulher, gente, que durante anos teria dificuldade para gravidar, de novo estava grávida pela terceira vez. Primeiro sem tratamento, depois usando o DIU e agora depois de uma camisinha rompida e pílula do dia seguinte, eu pensei, isso não pode estar acontecendo. Qual a chance? Henrique e eu nos casamos. Parte da minha decisão veio daquele mesmo medo antigo. Como eu daria conta de 3 crianças? Nosso filho, que vou chamar de Arthur, nasceu. Hoje ele tem 2 anos. Meu último parto foi muito complicado. Tive uma hemorragia grave e praticamente morri. Os médicos precisaram retirar o meu útero, então agora eu posso dizer com certeza, não engravido mais. Depois de desafiar todas as estatísticas possíveis, minha fábrica oficialmente fechou. Hoje Henrique continua sendo um homem incrível. Ele é correto, companheiro, meu amigo. Ama Gabriel, Laura como se fossem filhos dele. Na nossa rotina, muitas vezes até esquecemos que, biologicamente, eles não são filhos dele. Henrique faz de tudo por nós. Se eu precisar, sei que estará ao meu lado sempre. Mas existe uma coisa que me corrói por dentro. Eu não sinto por ele o desejo. Não sinto aquela paixão. Não sinto aquela vontade que eu já senti por outros homens. Nossa vida sexual continua ruim. Henrique luta contra uma compulsão também alimentar. Quando nos conhecemos, conseguiu perder aproximadamente 20 quilos. E depois ele recuperou e ganhou ainda mais. Hoje está cerca de 30 quilos acima do peso que ele tinha naquela época. A barriga, inclusive, atrapalha a nossa intimidade. Ele já procurou psicólogos, psiquiatra, tentou controlar a compulsão, mas continua enfrentando muita dificuldade. E eu também tenho minhas questões. Em 38 anos, nunca tive um orgasmo. Nem com o Marcelo, nem com o Henrique, nem sozinha. Já tentei brinquedos, já tentei outras formas para estimular e nada. Em algum momento, simplesmente eu me conformei. Só que às vezes eu fico pensando, é isso? Essa será a minha vida para sempre? Tenho medo de chegar daqui a 10 anos e perceber que eu passei mais de uma década casada com alguém que amo como amigo. Ao mesmo tempo, penso nos meus filhos, principalmente Gabriel. Ele já passou pela separação dos pais. Henrique se tornou a figura paterna que Marcelo nunca foi. Eu tenho medo de quebrar isso, medo de meus filhos perderem mais uma referência, medo de destruir uma família que por fora e em muitos aspectos por dentro funciona. Henrique não me maltrata, não me trai, não me humilha, não é violento. Pelo contrário, me respeita, me ajuda com as crianças, cuida de mim, é um parceiro. E justamente por ele ser tão bom é que tudo fica mais difícil. Seria muito mais simples ir embora se ele fosse um homem ruim, mas ele não é. O problema sou eu não conseguir sentir por ele o que ele sente por mim. Também continuo extremamente protetora com a Laura. Depois do que eu descobri sobre Marcelo, desenvolvi uma dificuldade enorme de confiar em qualquer homem perto da minha filha, até mesmo Henrique. Sei racionalmente que ele nunca demonstrou qualquer comportamento inadequado, mas existe uma trava dentro de mim. É como se o meu cérebro dissesse: você confiou uma vez e não percebeu o que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Então, estou sempre alerta. Às vezes também lembro de Rafael, meu primeiro amor. Aquele menino da igreja que quis me beijar quando fui para a praia aos 14 anos e eu disse não. Nunca mais conversamos. Hoje ele tem a vida dele. E provavelmente eu nem seria feliz com ele também. Não sei. Talvez eu nem gostasse dele se eu o conhecesse hoje. Mas ele ficou guardado naquela categoria perigosa das coisas que nunca aconteceram. E o que nunca acontece nunca tem a oportunidade de dar errado, não é mesmo? Por isso parece perfeito.
Com Lucas acontece algo parecido. Ele também seguiu a vida. Descobri que ele está de casamento marcado com uma mulher que durante o período em que estávamos juntos, ele dizia ser apenas uma grande amiga. Não sei o que pensar sobre isso. Às vezes me pergunto como teria sido nossa vida se Patrícia nunca tivesse mandado aquela mensagem. Talvez tivéssemos nos casado, talvez tivesse dado errado por outros motivos. Nunca vou saber. Rafael e Lucas foram provavelmente os 2 homens por quem senti aquele amor intenso. E não fiquei com nenhum dos 2. Marcelo me quis, casei com ele e vivi anos de frustração. Henrique me ama de uma forma que talvez nunca outra pessoa tenha me amado, e eu não consigo amá-lo da mesma maneira. Parece uma ironia cruel. Quem eu quero não fica, e quem faria de tudo por mim eu não consigo desejar. Eu sei que algumas pessoas podem me julgar. Sei que vão dizer que eu não deveria ter me casado com Marcelo tão nova, e eu concordo. Sei que vão dizer que eu não deveria ter me casado com Henrique sem amá-lo, e eu também concordo. Hoje eu consigo enxergar decisões que na época pareciam fazer sentido. Quando me casei com Henrique, eu estava cansada de criar os filhos praticamente sozinha, cansada de perder pessoas, de relacionamentos que não iam para frente. Cansada de sentir que precisava ser forte o tempo inteiro. E me aparece um homem bom dizendo: eu quero cuidar de você, quero cuidar dos seus filhos, quero construir uma família com você. E eu quis acreditar que o amor viria depois. E talvez ainda venha. Eu não sei. Essa é a parte que mais me angustia. Eu não quero destruir uma família em busca de uma fantasia. Mas eu também não quero chegar aos 50 anos pensando: por que eu nunca me permiti viver um amor intenso, um amor de verdade, sabe? Às vezes penso que eu vou esperar os meus filhos crescerem e talvez daqui a 10 anos eu olhe para Henrique e finalmente perceba que eu amo como marido. Ou talvez eu perceba que eu continuo amando apenas como meu melhor amigo. Vamos ver. E se um dia eu finalmente descobrir o que é ser verdadeiramente feliz, sem carregar culpa por isso, eu espero ter coragem de escolher. Porque depois de tudo, eu acho que já está na hora de viver uma parte da minha vida sem ter medo. Bem, essa é a minha história. Quero muito que as pessoas comentem, que vocês comentem. O que vocês acham? Qual que é o ponto de vista de vocês com relação a tudo isso que eu acabei de relatar? Eu, de fato, quero saber. O que vocês fariam no meu lugar? Tem alguém com alguma história parecida? Alguém já viveu ou está vivendo a mesma situação? Eu preciso muito saber. Obrigada a todos e essa é a minha história.